Dando continuidade, então, eu gostaria de convidar ainda o senhor Carlos Bernardo Mascarenhas Alves, que falará sobre o biomonitoramento como ferramenta de avaliação da revitalização de rios. Carlos Bernardo Mascarenhas é graduado em Ciências Biológicas e mestre em Ecologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente é responsável técnico pela Bioambiental Consultoria Limitada. É biólogo e pesquisador do Projeto Manuelzão e membro do Centro de Transposição de Peixes da UFMG. Tem experiência na área de ecologia, com ênfase em ecologia de comunidades de peixes. Obrigado. Eu vim aqui, então, com essa missão, designada aí pelo Poliano, pelo comitê, e apresentar parte do trabalho, que, na verdade, é um trabalho mais longo, um trabalho já de 20 anos, quase, que a gente tem feito no Rio das Velhas. No caso, existe toda essa parte de mobilização, a parte política, a parte de pressão pública do movimento da cidadania, mas também o que acontece? A gente tem feito um monitoramento ao longo desse tempo todo para ver quais são os resultados efetivos das ações de revitalização. Basicamente, são várias ações, mas a mais importante delas é de tratamento de esgoto. Bem, então, eu vou falar muito dos últimos 2 anos de trabalho, 2 anos e meio, que foi um projeto financiado pela GB Peixe Vivo, né, por demanda do Comitê do Rio das Velhas, e que envolveu a Fundep da UFMG, o Projeto Manuelzão e a Universidade Federal de Lavras, onde é o nosso coordenador, Paulo Pompeu. E é fruto de uma equipe grande de apoio, de pesquisa, e que a gente tem feito todas essas ações. Eu vou passar por por 3 temas principais, mas eu vou correr no começo, não por diferença de importância, mas é porque o último assunto é o assunto que é mais relevante em termos de novidade. Um dos programas que a gente tem é o Programa Amigo do Rio, que a gente reuniu, então, várias pessoas ao longo do Rio e mobilizando e solicitando a ajuda delas para monitorar o rio, sempre que houvesse algum caso de mortandade de peixe ou alguma alteração no rio, e eles também foram treinados para que pudessem pegar alguns parâmetros mais básicos de água, que é a temperatura, pH e oxigênio, principalmente, e isso foi distribuído, então, ao longo de toda a bacia, como a gente pode ver, e essa rede funcionou, então, durante esses últimos 2 anos. Essa iniciativa, só para vocês terem ideia, já tinha ocorrido inicialmente no ano 2000 e 2001, depois repetimos até um financiamento da CEMAD, durante 2007 até 2010, depois com a ajuda da Copasa em 2011 e 2012, agora nós retomamos, encerramos agora, mas pretendemos. Esses amigos do Rio, eles não precisam muito de mobilização, eles já são mobilizados. Então, mesmo que quando não tem projeto, eles continuam dando para a gente o nosso resultado. Foram 21 ao longo de todo o Rio, desde a cabeceira até a foz, eles fizeram as coletas, e o importante aqui que eu estou querendo ressaltar, entre outras coisas, além dos acompanhamentos, é que todos eles têm muita satisfação com o programa e que realmente acham ele importante, ou seja, tudo aquilo que o Poliano estava falando, que sem a população nada acontece. Dentro do que a gente chama de monitoramento participativo, a gente tem essa questão das oficinas de bacia hidrográfica, atuando exatamente onde o Poliano acabou de falar, nos subcomitês. Então, nós fizemos alguns cursos, algumas capacitações, trazendo para eles não só os resultados das pesquisas, mas também capacitando eles para atuar localmente. Então, foram feitos ao longo de todo o Rio, no alto, no médio e no baixo, e 10 desses subcomitês, daqueles 23 que o Poliano citou, já foram capacitados. Nessas aqui, a participação desses subcomitês aqui, basicamente, aliás, exato, ela tem a ver com o público da educação, mas tem poder público, tem empresas e tem sociedade civil. E a satisfação também é muito grande, ou seja, 63% desse grupo, de 64%,
acharam muito boas as capacitações, mais 20 e tantos acharam ótima. Outro foco da nossa ação é o monitoramento o participativo, mas junto às escolas. Então, foram escolhidas 10 escolas públicas na Bacia e foram feitos, então, treinamentos para que os alunos pudessem observar, criar uma hipótese de trabalho ali, ter aquela experiência, um treinamento, para depois fazer analisar esses resultados e fazer uma divulgação, que foi um evento final. Foram vários professores, 16 professores e quase 400 alunos, 10 córregos avaliados, cada um trabalhando com um córrego que passa perto daquela sua escola. E, por exemplo, na apresentação final, era um pôster, e aí a gente já viu que, por exemplo, o exemplo dessa escola tornou-se, então, os alunos abraçaram o córrego do Capão que passa lá e já estão fazendo uma mobilização local, desde as crianças, com os professores, naturalmente influenciando o resto da população na bacia. Bom, o que eu queria falar realmente, então, mais a questão do biomonitoramento com peixes. Então, o Poliano já mostrou alguma figura ali de um peixe retornando, chegando mais próximos, e nós fizemos, então, nesse período, nessa última iniciativa, nós fizemos o estudo em 11 afluentes, na verdade são 10 afluentes, porque o Cipó tem 2 pontos, e também em 8 pontos ao longo da calha do Rio das Velhas. Foram feitas coletas, isso aqui eu vou passar rapidamente, foram coletas com rede, com tarrafa, peneira, arrasto. Esses peixes as amostras foram processadas, porque tinha amostra de água, de plantas, de sedimento, os peixes em si, para que depois a gente fizesse, então, umas análises de isótopos estáveis em todas dessas fontes. Aqui em laboratório, a gente pesou, mediu, identificou as espécies e recolhemos também amostras de tecido de peixe para ver qual seria uma eventual influência do esgoto na carne dos peixes. As amostras líquidas eram filtradas, preparadas, liofilizadas quando eram as plantas e preparadas para levar para o equipamento de análise de isótopos. Em relação à fauna como um todo, a gente vê que é o seguinte, nesse gráfico a gente pode ver que o número de espécies em cada um desses pontos amostrados nos afluentes, o ponto que tem o menor riqueza, o número de espécies, é exatamente o mais poluído. Então, já dando aquele alerta, mostrando que os pontos mais bem preservados, que são os da direita no gráfico, eles são os que possuem maior riqueza de espécies de peixe. Na calha, acontece uma outra coisa, porque na cabeceira é esperado de ter um pouco menos de espécies de peixe, em direção à foz há uma tendência de aumentar. Ocorre que, nos pontos imediatamente adjustantes da região metropolitana de Belo Horizonte, a gente vê que tem um decréscimo do número de espécies, muito em função da degradação. Então, nós temos no biomonitoramento de peixes locais degradados, que aqui estão alguns exemplos. Então, tem o Ribeirão da Mata, tem aqueles 2 pontos na calha do Rio das Velhas, como eu havia dito. Nesses locais, a fauna é dominada por espécies exóticas, ou espécies que não são oportunistas, que não são aqui do Brasil, por exemplo, a tilápia, o barrigudinho, que é um peixe também bastante resistente em águas de pouca concentração de oxigênio dissolvido, e espécies resistentes, como o tamuataia, o caboja, que realmente conseguem, até fisiologicamente, terem condições de suportar baixos níveis de oxigênio sem morrer. Nos locais mais preservados, então a gente vê o rio Pardo Grande, são os afluentes, o Pardo Grande, o Bicudo, por exemplo, o ponto em Laçance, na calha do Rio das Velhas, não que ele seja muito bem preservado, ele é mais bem preservado do que os demais na calha, por exemplo, porque ali ele já recebeu a contribuição de afluentes como o próprio rio Pardo Grande, o Cipó. Então, há uma diluição da eventual poluição na água e a fauna lá é bastante bem representada. O que a gente vê, então, nesses pontos com
melhor qualidade de água, espécies sensíveis, como a matrinchã, por exemplo, que depende da mata ciliar, algumas piabas, que têm uma biologia também bastante exigente, e algumas espécies migradoras, que precisam de percorrer longos trechos de rio para poder completar o seu ciclo de vida. Nesse caso, se houvesse, quando há uma barreira quase que química pela poluição, a migração fica prejudicada ou existem os casos das mortandades. Também é importante ver que as nascentes, ou as cabeceiras, são importantes no biomonitoramento, porque lá a gente tem uma espécie típicas desses lugares, que são também bioindicadores de boa qualidade e que estão adaptadas àquelas águas bem características, águas frias, pouca profundidade, o solo de cascalho ou pedras. Então, a gente pode ver que tem uma fauna também característica, dominada por pequenos cascudinhos, bagres de pequeno porte também, algumas piabas, genericamente chamadas de piabas, mas que são uma série grande de espécies. Bom, em relação, então, aos anos anteriores, nós fizemos os primeiros estudos entre 1999 e 2000, a primeira barra à esquerda. Depois, no ano de 2006 e 2007, a gente repetiu os estudos na calha e passamos para 120 espécies. Depois, em 2010, 2011, o mesmo estudo, com a mesma metodologia, nos mesmos pontos, com o mesmo esforço de pesca, e passamos para 130. Nas barras coloridas, foram as coletas realizadas durante esses últimos 2 anos. E, na última barra, o número global dessa última fase, chegando, então, a 136 espécies de peixe determinadas aqui na bacia do Rio das Velhas, o que é bastante representativo em relação à bacia do São Francisco como um todo. Hoje, no São Francisco, são conhecidas cerca de 210 espécies por aí, e um potencial de umas 300 espécies deve ter ainda, porque tem muitas que estão sendo ainda descritas. E no Rio das Velhas, mesmo sofrendo essa grande degradação que o Poliano já falou, que a gente costuma ver, ainda possui uma fauna bastante representativa, talvez até um pouco por causa da conectividade, não só do rio com o São Francisco, assim como dele com seus afluentes, uma vez que não tem grandes barreiras físicas que interrompam o trânsito dos peixes nessas áreas. Bom, aqui, na linha vermelha, eu mostro como que foi o primeiro estudo, 1999, e mostrando o ponto 1, é o ponto mais da cabeceira, indo para o ponto 7, que é o ponto mais da fossa. O que nós temos lá? Logo após, no ponto 3, logo após a região metropolitana de Belo Horizonte, a gente vê um decréscimo muito grande nas espécies, no número de espécies registradas, mostrando o efeito negativo da poluição gerada na região metropolitana de Belo Horizonte por Rio das Velhas. Depois, naqueles outros anos que houve a pesquisa, estão na linha cinza, com o quadrado e o triângulo, nós vimos que essa questão, principalmente ali perto do ponto 3, foi sendo amenizada. E, o resultado dessa última pesquisa, a gente vê que a curva de espécies ao longo do rio já está um pouco superior ao que era no passado, demonstrando, então, que o tratamento de esgoto na região metropolitana de Belo Horizonte surtiu efeito positivo na ocorrência de espécies ao longo da bacia do Rio das Velhas. Então, como resultado dessa fase, a gente vê que o início do tratamento de esgoto da região metropolitana de Belo Horizonte aumentou a área de distribuição de algumas espécies de peixe que chegaram até próximo de Belo Horizonte ou mesmo passaram por Belo Horizonte. Os monitoramentos das 4 etapas mostraram que houve uma melhoria e uma estabilização atual em relação ao que era no passado. Vou voltar aqui um pouquinho. A gente pode ver que as curvas elas têm formas semelhantes. Apesar dos valores terem melhorado, a forma da curva ainda se mantém como era desde o começo. E há uma necessidade, então, com base nesses dados, de melhorar a qualidade, o tratamento do rio, dos esgotos do rio, no sentido de aumentar a proporção de esgoto tratado e no sentido de melhorar também, talvez, as técnicas de tratamento. No caso aqui, foi muito falado, eu fiquei muito feliz de ver que já tem um investimento para tratar o esgoto com tratamento terciário.
isso realmente deve surtir um efeito positivo nos peixes. E o que eu queria de inovador falar agora aqui é a técnica dos isótopos estáveis. Os isótopos estáveis, no caso que nós estamos trabalhando com carbono e nitrogênio, eles são átomos, né, de carbono, que é na sua formação natural, com massa de 12. Acontece que tem uma pequena parcela, coisa de 1% de todos os átomos de carbono existentes, que possuem a massa 13, ou seja, ele tem um nêutron a mais. A mesma coisa acontece com o nitrogênio 14 e com o nitrogênio 15. O nitrogênio, a proporção é até menor, ou seja, é 0,4% de nitrogênio 15 na natureza, naturalmente. Só que é o seguinte, essa proporção que tem na natureza, ela varia de acordo com suas fontes. Então, por exemplo, um fruto da mata ciliar, ou uma alga que está no fundo do rio, o peixe que está vivendo ou se alimentando daquilo, é possível a gente ver qual que é a proporção num recurso e quanto que está sendo incorporado dos peixes, e saber o que aquele peixe está se alimentando. Bem, então, o que pode variar as proporções do isótopo de carbono na natureza? São várias formas, mas tem algumas delas, marcadas ali nos retângulos, que são formas que, se elas são alteradas, a proporção é alterada em função dos usos pelo homem. Ou seja, no caso do carbono, o uso na agricultura de plantas que tem um outro tipo de metabolismo, que isso é muito técnico, mas as plantas nativas, elas têm um metabolismo de C3, e no caso da agricultura, C4. Então, isso é possível a gente ver quando uma cultura está influenciando a qualidade da água do rio. No mesmo caso do nitrogênio, os fertilizantes, basicamente, podem alterar essas proporções. Então, para exemplificar, os isótopos de carbono, eles, quando utilizados na avaliação das teias alimentares, ele se mantém, ele se conserva. Ou seja, um peixe de uma espécie A, por exemplo, tem ali a espécie A e a espécie B, hipoteticamente, e temos ali vários recursos, o capim, o detrito do fundo do rio e os insetos. E a gente vê que as assinaturas de nitrogênio no eixo vertical e de carbono no eixo horizontal são determinadas para essas fontes e para as espécies. O que acontece? Como o carbono se conserva, a gente vê que é o seguinte, que aquela espécie A, ela tende, a resposta das análises de carbono mostra que a espécie A se alimenta mais de capim. Se a gente vê o valor entre 30 e 28, por menos 28 e menos 30, a gente vê que aquele peixe está se alimentando da fonte capim. No lado à direita, a gente vê que esse peixe pode estar se alimentando tanto de detrito quanto de insetos. Isso porque o carbono se conserva, então o que o peixe se alimenta reflete a fonte que ele obteve aquele alimento. No caso do isótopo de nitrogênio, o que acontece é que o nitrogênio acumula-se na cadeia trófica, ou seja, vamos lá, no mesmo exemplo, a gente vê que a espécie A se alimenta basicamente de detrito, mas que a espécie B provavelmente se alimenta de insetos, a estrela amarela, e que esses insetos se alimentou de detritos. Então, por isso que ele é cumulativo na cadeia. Então, pode dar informações importantes para a gente do nível trófico também, ou seja, quem são os predadores mais basais, os herbívoros, os frugívoros, até os piscívoros, que são aqueles que comem peixe. Então, só que os isótopos eles são sempre avaliados em conjunto, que é exatamente o que está mostrado no gráfico, nitrogênio e carbono. Aqui, uma outra forma de mostrar os isótopos
onde parece que é uma cruz, por exemplo, mas, na verdade, aqui a gente não analisa um peixe, a gente analisa vários indivíduos de uma espécie. E aí os valores variam um pouco, então você vê, tanto para o nitrogênio, tanto para o carbono quanto para o nitrogênio, há uma variação. Então, você pega um daqueles, parece uma estrela, na verdade, o ponto médio está no meio, e as duas, formando aquela cruz, mostra a variação do que nós estamos testando em diferentes estratos, ou de fonte de recurso, ou das espécies analisadas. Opa! Então, aqui no Rio das Velhas, nesse projeto, a gente fez análise de peixes, algas, bambu da mata, o folhiço, que são aquelas folhas que caem da árvore e ficam no fundo do rio, gramíneas, macrófitas aquáticas, que são as plantas aquáticas, a mata ciliar, o sedimento, o perifíton, que é aquele lodo que fica em folhas ou em pedras que escorregam, o material em suspensão que está descendo pela água e o esgoto das duas estações de tratamento da Copasa, a ET Arrudas e a ET Onça. No total, nós analisamos quase 3.000 um pouco mais de 3.100 amostras, o que, no caso do Brasil, é inédito. Não há nenhum estudo que tenha feito estudo de isótopos estáveis com um volume tão grande de informação. Bom, assim, grosseiramente, aqui estão os dados na calha do Rio das Velhas para nitrogênio em cima e para as assinaturas de carbono na calha embaixo. Eu vou chamar a atenção, por exemplo, para a linha verde. Aqui o apontador parece que não chega até lá, mas a linha verde, ela mostra a mata ciliar. A mata ciliar não sofre influência da poluição na água, porque ela está na terra. Então, a variação dela, você pode ver tanto para nitrogênio, quanto os valores para nitrogênio quanto para fósforo, são relativamente estáveis. Já outras fontes de carbono e nitrogênio, né, que estão ali no rio, eles variam muito, porque eles estão em contato com aquela água e, eventualmente, alguns pontos, elas estão influenciadas, a variação é influenciada pela qualidade da água do rio. Bom, então, nós vemos na parte de cima, a linha vermelha, que são as algas, ela logo após a região metropolitana de Belo Horizonte, ela tende a dar uma inflexão, vai para baixo, e depois ela é alta. E isso a gente consegue rastrear essa fonte nos peixes. Aqui é o mesmo tipo de resultado, mas para os afluentes do Rio das Velhas, tanto para nitrogênio quanto para carbono. E o que a gente vê? Por exemplo, os pontos que te mostraram no gráfico de cima, os pontos que mostraram maior variação são exatamente os pontos que houve maior degradação. Então, é o rio Jequitaí. Opa, sem querer. É o rio Jequitibá e o rio Ribeirão da Mata, que são os dois mais poluídos, ou seja, foi aonde que houve as maiores variações. No caso aqui do carbono, uma coisa interessante que aqueles 3 pontos que estão destacados são os pontos onde não há influência, por exemplo, de gramíneas exóticas. Então, as gramíneas nativas, elas possuem uma assinatura de carbono diferente daquelas das gramíneas exóticas que são usadas nas pastagens. E isso ficou demonstrado como análise da fonte de carbono e que nós vamos ver mais para frente a questão dos peixes. Em relação às assinaturas de carbono e nitrogênio das duas estações de tratamento de esgoto, tem 2 informações importantes aqui. Uma é que a composição do esgoto, em termos de carbono, na ET Arrudas, é diferente da ET Onça. Isso é uma coisa para a gente pensar mais na frente. E depois aqui, só não deu para falar, no primeiro é o Arrudas sem tratamento, o segundo ponto é o Arrudas após o tratamento, a terceira é o Onça antes do tratamento e depois o Onça após o tratamento. No caso aqui da nitrogênio, que é o gráfico de baixo, após o tratamento houve uma tendência de diminuição do nitrogênio, mas a gente vê, por exemplo, que na ET Onça essa diminuição não é tão grande. Ela
bem próximo do que era antes do tratamento. Bom, nos gráficos a seguir, a gente vai repetir muito essas siglas, que são aquelas fontes de carbono e nitrogênio, então alga, bambu, folício e tal, e aqui uma lista das espécies de peixe que foram analisadas. Cada espécie de peixe recebeu um número. Então, quando a gente vê no gráfico lá, a gente vai ver o número da espécie. Aqui, então, nós selecionamos desse monte de dados um ponto, que é o RV1, que é a cabeceira do Rio das Velhas, que é um rio, que é um lugar bem preservado, o RV4, que é o ponto em Lagoa Santa, onde já abaixo da região metropolitana de Belo Horizonte, e depois o ponto do Cipó 2, que também é um ponto bem preservado. Nas assinaturas, as barras azuis estão mostrando as variações encontradas nos peixes em função das fontes de carbono. E o que nós vemos é o seguinte, que no ponto RV1, na cabeceira, a variação é menor do que no RV4, que é um ponto poluído. Então, a gente podia atribuir isso a duas coisas, ou um menor número de espécies, ou uma maior poluição. Então, para a gente checar isso, nós pegamos um ponto também bem preservado e que tem um grande número de espécies, que é o Cipó 2. A gente vê que a variação no Cipó 2 também foi maior, mas não foi tão grande quanto no ponto RV4. Em relação ao nitrogênio, na mesma linha de raciocínio, a gente tem uma variação pequena na barra vermelha lá na cabeceira, uma variação muito grande em relação ao ponto poluído e uma variação menor em relação ao ponto que tem muitas espécies, que tem um porte parecido com o Jaú do Rio das Velhas, porque é um afluente grande, mas que a variação não foi tão grande quanto no ponto poluído, já mostrando que há uma influência dos esgotos de Belo Horizonte, mesmo tratados, já vamos dizer assim, na biomassa dos peixes. Aí nós vimos no ponto então do Cipó 2 que a espécie número 26 daquela tabelinha é o pacu. E o pacu é um bicho interessante, porque ele é um bicho que se movimenta muito, é um migrador. E então ele pode estar se distanciando dos demais em relação à sua composição de carbono e nitrogênio, mas não em função da poluição do ponto do Cipó, mas porque ele pode estar percorrendo outros trechos da bacia. Então, quer dizer, é um cuidado que a gente tem que ter para analisar os dados, para peixes migradores, por exemplo, mas é também uma forma de confirmar que peixes que andam em outros lugares diferentes daquele que a gente está mostrando, podem trazer influências de outros lugares. Já os peixes residentes, os peixes que ficam ali durante o seu ciclo de vida, eles dão para a gente um bom retrato do que está acontecendo. Nesses slides, que é a mesma fonte de dados, os mesmos grupos e as espécies, a gente vê que, por exemplo, no ponto preservado, a amplitude de variação de cada recurso que está colorido é pequena. Já no ponto degradado, essa variação já é um pouco maior. Bom, e a gente vê que o seguinte, que aqueles pontos que eu falei que são as 4 pontes das estações de tratamento de esgoto, eles estão representados pelo círculo preto. E a gente vê que no primeiro círculo, o círculo naquela elipse vermelha, são as fontes de carbono e nitrogênio que estão em contato com a água. Já aquelas outras ali que não variaram tanto no lado de cá, a gente pode ver que Mata Atlântica, Mata Ciliar, o bambu, que estão no barranco do rio, eles não sofrem tanta influência da poluição como demonstrado aqui. Uma outra forma da gente ver é a assinatura, por exemplo, de nitrogênio e carbono para o sedimento. Está vendo escrito SE, é um roxinho que está ali. Então, aqui está o valor de nitrogênio e carbono está marcado no gráfico, e a gente vê que, por exemplo, essa espécie, que é o saguiru, é uma espécie que se alimenta de detritos. E aí, tanto no ponto poluído, quanto no ponto não poluído, que é acima, que é o Cipó, e no poluído,
aquela espécie reflete um pouco do que é a fonte de carbono e nitrogênio que ele está usando. E isso, nos estudos de mais escala, a gente, com base no resultado obtido, nas análises de isótopos da espécie, a gente já pode ter um indício daquela fonte poluidora, por exemplo. Esses aqui são peixes resistentes, 2 peixes que ocorrem exatamente no ponto mais poluído, e a gente vê que eles estão exatamente próximos a assinatura de nitrogênio e carbono deles estão muito próximos às do esgoto, que são aquelas das estações Arrudas e Onça. Então, para finalizar, aqui tem aquela curva, aqui está bem determinado a diferença entre a primeira fase do estudo em 1999 e a fase atual em 2015 e 2016. Essa linha vermelha é só para mostrar que houve um aumento, mas ainda está longe do ideal, que seria a linha verde. A linha verde em teoria, a riqueza de peixes de uma bacia tende a aumentar da bacia, da cabeceira para a foz. Em conclusão, rapidamente, sobre os Amigos do Rio, tem funcionado como esperado. A receptividade das escolas e das oficinas de bacia foi muito boa. Realmente, nós conseguimos manter a mobilização que não só o comitê, o Projeto Manuelzão tem tentado durante esses últimos 20 anos. A riqueza de espécies de peixe é compatível com os estudos anteriores e é importante em relação ao São Francisco. A fauna de peixes do Rio das Velhas, 84% dela, nesse período, mostrou que está preservada nos afluentes. Isso é uma coisa importantíssima, por exemplo, para quem está vendo o desastre no Rio Doce, os peixes do Rio das Velhas, eles têm uma riqueza de 136 espécies, mas 84% dessas espécies estão em afluentes. Então, se eventualmente acontecer alguma catástrofe na calha, por exemplo, tem onde haver essa repovoação natural pelos peixes dos afluentes. E o Rio mostrou essa estabilização. A ferramenta de isótopos será bastante útil, está mostrando que é eficiente para mostrar as fontes de carbono e nitrogênio do esgoto estão sendo incorporadas por algumas espécies de peixes e alguns recursos que estão no rio. A assinatura isotópica dos recursos já se mostra um grande potencial como bioindicador, ou seja, um avanço em relação a tudo que nós já estamos fazendo nesses anos todos. Já é possível detectar mudanças claras no padrão do fluxo de carbono e assinatura do nitrogênio em função das atividades humanas na bacia, aí determinada pelo esgoto, e também será possível avaliar, ao longo do Rio das Velhas, o grau de contaminação dos esgotos nas teias alimentares aquáticas. E, para finalizar, o mais importante aqui é que, com esses dados, a recuperação dos pontos poluídos da bacia é atestada pelas assinaturas, a maior cobertura possível de tratamento de esgoto na bacia pode melhorar essa condição, é o que o Bob mostrou, ou seja, uma mobilização, o tratamento de esgoto, a cidadania sendo exercida, e o tratamento terciário certamente será um ganho no sentido de melhorar a qualidade. Isso que eu tinha que falar, muito corrido, mas tentei cumprir o tempo aí, passei um pouquinho.